É Natal, festa mundial onde as famílias, empresas e todos se reúnem para confraternização e troca de presentes, não é mesmo? Mas será mesmo este o sentido do Natal? Seu Natal é de Jesus ou de São Nicolau, Papai Noel? Seu Natal será mais uma vez com Papais Noéis, trenóis, pinheiros iluminados, trocas de presentes, comilanças, bebedeiras, embriaguez. Você acha mesmo que isto é o Natal de Deus? Você sabia que o Papai Noel é o mesmo São Nicolau e que Jesus não nasceu em dezembro? Jesus sempre foi uma das pessoas da Trindade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sempre foi Jesus. A Trindade de Deus é relatada na Bíblia em várias passagens. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde o Senhor Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em outras passagens mostra que o Senhor Jesus é Deus, o Filho, como 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Leia também Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 17. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus sempre existiu na eternidade passada em espírito, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele sempre foi o Verbo, a Palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 14 mostra o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. As roupas suntuosas de São Nicolau, do Papai Noel, com seu trenó, não se comparam aos panos utilizados por Maria para cobrir Jesus dentro de uma caixa onde colocavam as rações dos animais em uma estrebaria, porque não havia lugar para eles na estalagem. Leia Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7 e confira. Jesus nasceu em carne em Belém, uma pequena e pobre cidade nos confins da Judéia, conforme havia sido profetizado pelo profeta Miqueias, que diz em Miqueias capítulo 5, versículo 2: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus já existe desde a eternidade passada com o Pai e o Espírito Santo, antes do mundo ter sido criado por Ele mesmo. Apesar de já existir antes do seu nascimento em carne, Ele escolheu vir a este mundo como homem, pobre, em uma família pobre, em um lugar pobre. O palácio mais suntuoso deste mundo, com certeza, ainda seria um lugar de profunda pobreza, comparando-se ao céu de onde o Senhor Jesus Cristo veio. Ele desceu do céu, sua morada eterna, para vir a este mundo com a única finalidade de cumprir em carne seu plano junto com o Pai e com o Espírito Santo, de pagar com seu sangue em uma cruz todos os teus pecados e os meus. Ele morreu na cruz por amor a todos nós, porque quis. Ao terceiro dia da sua morte, conforme Lucas capítulo 24, versículo 39, ele ressuscitou em carne e ossos e subiu ao céu. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue do Senhor Jesus foi o único pagamento por todos os teus e os meus pecados, porque não podemos pagar nem com religião, com obras, nem de qualquer outra forma. Em João capítulo 10, versículos 11,
17 e 18 mostra que o Senhor Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. No versículo 18 ele diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então ele deu a sua vida na cruz, porque ele quis, por amor a você e a mim, e a retomou ao terceiro dia da sua morte, ressuscitando em carne e ossos. Jesus nunca pecou, nunca se achou engano na sua boca. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 e 22 mostra isso. Mesmo assim ele foi morto na cruz pelos nossos pecados, porque ele nunca errou na sua vida. Maria foi mãe de Jesus em carne, como homem, nunca como Deus. Maria nunca foi mãe de Deus. A mãe existe antes do filho, não é isto mesmo? É lógico. Deus não tem mãe e não existe antes de Deus, porque ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E Jesus sempre foi Deus. Veio ao mundo como homem, não deixando de ser Deus. Assumiu a natureza humana, fruto de sua própria criação, sem por isto deixar de ser o que sempre foi e sempre será, Deus, o Filho. Maria passou a existir poucos anos antes da vinda do Senhor Jesus a este mundo em carne, pois era uma jovenzinha. Ela mesmo disse que Deus era o seu Salvador e que era serva de Deus, nunca mãe de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 48, fala sobre isto. Então Maria foi mãe de Jesus como homem, não como Deus. Como no céu não há parentescos, só há um pai e todos os outros são filhos e irmãos. Então todos no céu são filhos e irmãos, filhos de Deus e irmãos em Cristo. Por isto Maria não é mais mãe de Jesus, nem mesmo como homem. Lucas capítulo 20, versículos 34 a 36 mostra isto. A carne de Jesus foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, também fala sobre este assunto. Depois, Maria teve outros filhos com José. Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, diz o seguinte: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? No dia que o Senhor Jesus veio ao mundo em carne, os pastores de ovelhas foram os primeiros que o visitaram na estrebaria, na manjedoura. Por isto seria impossível Jesus ter nascido no mês de dezembro. Em Belém, na Judéia, em dezembro, é inverno e neva. E por isto os pastores de ovelhas não saem com o rebanho para os campos. E neste dia que o Senhor Jesus nasceu, os pastores de ovelhas estavam nos campos. Leia em Lucas capítulo 2, versículos 8 a 18. Quando os magos levaram ouro, incenso e mirra para o Senhor Jesus, ele já estava com 2 anos de idade e morando em uma casa. Leia em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 16, especificamente os versículos 11 e 16 dizem o seguinte: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Entraram na casa. Versículo 16 diz: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, São Nicolau, Papai Noel, nunca poderá salvar a sua alma, mas o Senhor Jesus é o único que pode. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Atos 3, 19 e 20.